O restaurante Sabor da Vila era pequeno, simples e cheio de marcas do tempo, mas havia nele algo que nenhum estabelecimento luxuoso conseguia comprar: acolhimento. As paredes amarelas desbotadas guardavam histórias de famílias que ali almoçavam desde sempre, trabalhadores que paravam para o café tardio e jovens que encontravam naquele lugar um pedaço de paz no meio da correria da cidade. Helena, a garçonete mais antiga da casa, conhecia cada um desses rostos e cada um deles conhecia o seu. A rotina começava sempre cedo para ela. Acordava antes do sol despontar, preparava o café fraco, mas quentinho, que gostava de tomar, enquanto acordava a filha, Lia, uma menina de 12 anos de olhos vivos, curiosos, que parecia ver o mundo com mais profundidade do que qualquer adulto ali. A menina estudava pela manhã, mas todas as tardes, depois da escola, acompanhava a mãe no restaurante. Fazia as tarefas na mesa do canto com um caderno já amassado pelas horas de uso e um lápis sempre no toquinho final. Naquela terça-feira, o movimento era tranquilo. Helena secava algumas mesas enquanto Lia desenhava no caderno concentrada. Foi então que a porta de vidro se abriu, tocando o sininho pendurado no alto. Helena ergueu o olhar e o reconheceu imediatamente. Elias, o cliente discreto que vinha 2 ou 3 vezes por semana. Ele atravessou a entrada em uma cadeira de rodas elétrica, movendo-se com suavidade e um certo cuidado para não esbarrar em ninguém. Era jovem, aparentava pouco mais de 30 anos e carregava no rosto uma expressão serena, quase tímida, como se estivesse sempre com receio de ocupar mais espaço do que deveria. Vestia uma camisa social simples, sempre bem passada, e uma mochila preta apoiada no colo. «Boa tarde, Elias», cumprimentou Helena com um sorriso gentil que reservava para as pessoas que realmente gostava. «A sua mesa de sempre?» «Se não estiver ocupada», disse ele com a voz baixa e educada. «Nunca está para você», respondeu ela mostrando o caminho. Lia, da mesa do canto, levantou o olhar e abriu um sorriso discreto. Gostava de Elias, embora falassem pouco. A presença dele trazia um clima diferente ao restaurante, mais tranquilo, mais respeitoso. Ela observava como ele sempre agradecia tudo, quando recebia o cardápio, quando o copo de água era servido, quando alguém passava por perto. Parecia que qualquer gesto simples tinha um valor maior para ele. Elias estacionou a cadeira ao lado da mesa encostada na parede, perto da janela. Gostava de observar a rua, o movimento das pessoas, talvez porque passava longas horas sozinho. Lia não sabia muito sobre ele, mas percebia que aquele homem carregava algo mais profundo dentro de si, uma tristeza silenciosa, talvez uma história que ninguém conhecia. Helena trouxe o cardápio, embora já soubesse o pedido dele de cor. «Hoje vou querer o de sempre», ele disse, com o mesmo sorriso leve de sempre. «Frango grelhado com legumes e suco natural», completou Helena. «Já vou pedir para a Ana preparar». Lia fechou o caderno por um instante e ficou observando Elias mexer na mochila. Ele retirou um livro e, com certa dificuldade nos movimentos, acomodou-o sobre a mesa. A menina se aproximou, tímida, mas curiosa. «Oi, Elias», disse ela, quase sussurrando. Ele levantou o olhar surpreso e alegre. «Oi, Lia. Estudando muito hoje?» «Tentando», respondeu a menina rindo de si mesma. «Esse livro aí parece difícil. É um romance», explicou ele. «Nada complicado, mas me ajuda a passar o tempo». Lia assentiu, mas havia algo naquele passar o tempo que a deixou com um aperto no peito. Elias parecia alguém que tinha tempo demais e companhia de menos. Helena observava de longe e sorria ao ver a filha conversando com o cliente. Gostava de relacionamentos que nasciam naturalmente, sem interesses, sem exageros.
Lia tinha uma pureza que muitas pessoas adultas já haviam perdido, e Elias parecia ser um homem que sabia reconhecer essa pureza. O restaurante voltou ao seu ritmo normal. Conversas baixas, o som dos talheres batendo nos pratos, a panela grande fervendo na cozinha. Elias lia tranquilamente. Lia voltava aos estudos e Helena atendia clientes. Tudo parecia seguir como um dia comum, até que a porta do restaurante se abriu novamente. O sininho tocou com mais força desta vez, como se tivesse sentido a mudança de energia antes de todos. Entrou Valesca. Alta, impecavelmente vestida, exibindo uma bolsa que custava mais do que o salário anual de muitos ali. Caminhava como se o chão lhe pertencesse. Os saltos ecoavam pelo salão como pequenos tiros secos. Seus olhos percorriam o ambiente com um ar de desprezo, como se analisasse cada mesa para julgar se valia a pena ou não consumir algo ali. Helena endireitou a postura, sentindo o estômago pesar. Já conhecia aquele jeito. Valesca era cliente ocasional, mas sempre deixava uma marca desagradável por onde passava. Era famosa por humilhar funcionários, reclamar da comida, inventar defeitos e tratar todos com absoluta superioridade. Mesa para uma? Perguntou Helena, tentando soar cordial. Claro que é para uma, respondeu Valesca, arqueando a sobrancelha. Ou você está vendo outra pessoa comigo? Helena respirou fundo e indicou uma mesa próxima à entrada. Valesca nem agradeceu. Lia observava tudo em silêncio. Sabia que aquela mulher trazia problemas sempre que aparecia. Mas naquele dia, algo seria diferente. A presença de Elias tornava tudo mais delicado e mais perigoso. Valesca se sentou, mas seus olhos rapidamente se viraram para o homem na cadeira de rodas. Um sorriso torto surgiu em seu rosto, o tipo de sorriso que não anuncia nada bom. Interessante, murmurou alto o bastante para todos ouvirem. Elias fingiu não ouvir. Helena tentou desviar a atenção da mulher oferecendo o cardápio, mas Valesca nem o abriu. Estava ocupada demais avaliando Elias como se fosse um objeto de curiosidade, não uma pessoa. Não imaginava que esse tipo de cliente viria a um lugar como este, disse ela cruzando as pernas. Bem, cada um sabe da sua vida. Lia apertou a caneta na mão, sentindo a irritação queimar dentro de si. Helena tentou manter a calma, mas sentia que aquele dia tomaria um rumo complicado. E tinha razão. A partir daquele instante, a tranquilidade do restaurante estava oficialmente ameaçada, e ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. O clima do restaurante mudou completamente assim que Valesca se sentou. Era como se uma nuvem pesada tivesse entrado pela porta junto com ela. Helena, experiente, sabia quando um cliente traria dor de cabeça, e Valesca nunca havia sido exceção. Mas dessa vez havia algo pior. Elias estava ali. Um homem gentil que evitava conflitos, que fugia de olhares invasivos, que sempre tentava se tornar invisível para não incomodar ninguém. E Valesca parecia ter escolhido exatamente ele como alvo. Enquanto Helena tentava disfarçar a tensão, Valesca ajeitava a bolsa cara sobre a mesa e cruzava as pernas com ostentação. Seus olhos estavam fixos em Elias, como se observasse uma cena curiosa, algo digno de julgamento. Elias, sentado em sua cadeira de rodas junto à janela, tentava focar novamente em seu livro. Lia percebeu que ele havia perdido a linha da leitura várias vezes. O desconforto estava expresso no leve franzir de suas sobrancelhas e no movimento contido da mão sobre a página, como se buscasse um ponto de fuga. Valesca pigarreou alto. Interessante, disse em tom de deboche o suficiente para ser ouvido, mas disfarçado como se fosse apenas um comentário solto. Esse lugar realmente aceita qualquer tipo de cliente. Helena fingiu não ouvir, mas Elias ouviu, Lia ouviu, e os clientes próximos também. Mesmo assim, Elias manteve os olhos abaixados, respirando fundo.
Era uma habilidade que ele tinha desenvolvido, ignorar. Quantas vezes já havia encarado olhares de pena? Quantas vezes já tinha sido alvo de risadinhas maldosas? Quantas vezes havia sido reduzido à cadeira em que se sentava? Lia apertou o lápis entre os dedos. A menina sabia quando alguém estava prestes a fazer algo errado. E aquele brilho no olhar de Valesca denunciava exatamente isso. Senhora... Helena tentou se aproximar. Posso trazer seu pedido? Ah, claro, respondeu Valesca, virando-se com arrogância. Me traga o cardápio. E, por favor, limpe essa mesa. Está cheia de marcas. Eu não gosto de lugares sujos. Helena limpou com paciência, enquanto Valesca observava Elias de lado. Atas é impressionante, continuou a mulher ainda mais alto. Como algumas pessoas simplesmente se expõem desse jeito. Quer dizer, se eu estivesse nessa situação, eu sequer teria coragem de sair de casa, ainda mais em um restaurante. Não é desconfortável? Elias fechou o livro devagar, tentando respirar. Não olhou para Valesca. Não queria lhe dar a satisfação. Lia não suportou. A menina olhou para a mãe, que balançou a cabeça sutilmente, pedindo calma. Mas Helena sabia. Lia sempre defenderia quem não podia se defender. Valesca continuou, agora claramente tentando provocar. Deve ser difícil depender dos outros para tudo, não? Ela sorriu com desprezo. Até para comer, talvez. Não sei como alguém consegue viver assim. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. 2 mesas ao lado pararam a conversa. Um senhor mais velho olhou para Valesca com reprovação. A cozinheira Ana espiava pela abertura da cozinha, sentindo o incômodo se espalhar. Helena tentou intervir. Senhora, por favor, aqui é um ambiente familiar. Podemos manter o respeito? Eu estou sendo respeitosa, rebateu Valesca. Só estou comentando a realidade. Se vocês não suportam ouvir a verdade, é problema de vocês. Ela cruzou os braços, altiva. Elias então ergueu os olhos pela primeira vez. Não com raiva, mas com cansaço. Um cansaço que vinha de anos, uma expressão que dizia, por que sempre eu? Não se preocupe comigo, murmurou ele, quase num sussurro. Mas eu me preocupo, retrucou Valesca em tom venenoso. Afinal, ninguém gostaria de ficar limitado desse jeito. Deve ser horrível. Lia levantou-se da cadeira. A mãe tentou segurá-la pelo braço, mas a menina se soltou com suavidade. Ela caminhou até a mesa de Elias. Seus passos eram decididos, mas o coração batia forte. A menina olhou para ele primeiro, como se pedisse permissão silenciosa. Elias, surpreso, apenas a encarou, e esse olhar foi suficiente. Lia virou-se então para Valesca. A senhora não tem o direito de falar com ele desse jeito, disse, com a voz firme, apesar da idade. Ele é a pessoa mais educada e gentil que vem aqui. Ele nunca fez nada para a senhora. O restaurante parou. Valesca riu, uma risada longa, debochada. A menina da garçonete? Que gracinha! Ela inclinou a cabeça. Você nem sabe do que está falando, querida. Vá brincar com seus desenhos. Lia não recuou. Eu sei, sim. Eu vejo como ele trata todo mundo. Ele é respeitoso. Diferente de você. Um murmurinho surgiu entre os clientes. Algumas pessoas assentiram discretamente. Os olhos de Valesca se estreitaram. Você não deveria se meter em conversa de adulto. Então pare de agir pior do que uma criança, retrucou Lia, sem gaguejar. Helena levou a mão à boca, assustada com a coragem da filha. Elias olhava para a menina com uma mistura de surpresa e emoção, como se ninguém o tivesse defendido daquela forma em muito tempo. Valesca bateu a mão na mesa. Acha que sabe das coisas, pirralha. Um homem como ele, ela apontou para Elias com desprezo, vive de pena alheia. E você está aí defendendo o quê? Uma limitação? Não é uma limitação, disse Lia, com os olhos marejando, mas firme.
É uma condição. E ele continua sendo uma pessoa boa. E a senhora está sendo cruel sem motivo nenhum. O silêncio se aprofundou. Elias abaixou o olhar, tocado. Aquela menina, que ele mal conhecia, estava enfrentando uma mulher adulta, arrogante, apenas para defendê-lo. Valesca, desconcertada por ter sido contestada por uma criança, tentou manter a pose. Eu falo a verdade. Se não gostam, paciência. Não é verdade, rebateu Lia. É maldade. E todos aqui estão vendo isso. Olhares começaram a se voltar contra Valesca. Pessoas balançavam a cabeça. Um casal murmurava indignado. Um jovem tirou o celular discretamente, como quem registra uma cena injusta. A expressão de Valesca mudou. Pela primeira vez, pareceu perceber que talvez tivesse ido longe demais, mas o orgulho a impediu de admitir. Helena se aproximou da filha e pousou uma mão em seu ombro. Lia, sussurrou. Já chega. Mas Elias ergueu a mão, gentilmente. Deixe, disse ele olhando para Helena. Então virou-se para Lia. Obrigado, murmurou, sua voz embargada. Obrigado por me ver como uma pessoa. Lia sorriu emocionada. Valesca bufou, pegou a bolsa e se levantou abruptamente. Eu não vou ficar em um lugar que tolera ataques a clientes, disse furiosa. A senhora tem toda a liberdade para ir, respondeu Helena, finalmente firme. Aqui não toleramos desrespeito. A porta do restaurante se abriu e fechou com um estrondo quando Valesca saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e constrangimento. Mas também deixou algo mais. Um silêncio que parecia carregar o eco do que Lia havia feito. Elias olhou novamente para a menina e algo dentro dele, algo que estava quebrado há muito tempo, começou a se recompor, mesmo que um pedacinho. Era o início de algo muito maior do que aquela discussão. Era o início da mudança. O restaurante ainda estava mergulhado em um silêncio pesado após a saída de Valesca. A porta de vidro balançou levemente, como se o ambiente respirasse aliviado, mas o clima ainda não se acalmara por completo. Era como se as palavras cruéis dela continuassem ecoando nas paredes, carregadas de veneno. Lia voltou devagar para a mesa do canto, mas seu olhar permanecia fixo em Elias. A menina se sentia inquieta, como se ainda houvesse algo errado, algo não resolvido. Ela havia defendido o amigo, mas as feridas deixadas pela arrogância de Valesca eram profundas. O peso emocional que a mulher deixara no ar parecia ter se alojado no coração de Elias. Elias permaneceu imóvel, olhando para o livro fechado sobre a mesa. Seus dedos tocavam a capa, mas não em um gesto de leitura. Era como se ele tentasse encontrar ali uma âncora, algo que o mantivesse firme depois do que ouviu. Apesar de sua postura calma, havia uma tensão quase imperceptível em sua mandíbula. Era o tipo de tensão que surge quando alguém tenta se manter forte, mesmo quando está quebrando por dentro. Helena notou. Ela conhecia bem aquela expressão. Havia visto muitas pessoas reagirem assim depois de serem humilhadas ou diminuídas. Aquilo não era novidade para quem atendia a gente todos os dias. Mas ver Elias daquele jeito partia o coração. Elias, ela disse, aproximando-se suavemente. Se quiser, posso embrulhar seu pedido para a viagem. Você não precisa ficar aqui depois do que aconteceu. Ele ergueu o rosto devagar. Os olhos pareciam mais pesados, mais escuros. Não, murmurou. Está tudo bem. Eu só não queria causar problemas. Você não causou nada, respondeu Helena séria. A única pessoa errada aqui foi ela. Elias desviou o olhar para a janela. Lá fora, as pessoas passavam apressadas, vivendo suas vidas, indiferentes à dor que se desenrolava ali dentro. Ele inspirou fundo, tentando se recompor, mas Lia percebeu. Ele estava lutando.
As mesas ao redor voltaram a se movimentar aos poucos, mas ainda havia olhares voltados para Elias. Não de desprezo, como os de Valesca, mas de empatia, solidariedade. Um casal de idosos murmurava entre si, claramente indignado com o que presenciaram. Um grupo de trabalhadores comentava em voz baixa que aquilo havia sido vergonhoso. A cozinheira Ana observava da porta com uma expressão de revolta. A dona do restaurante, Dona Marta, uma senhora de quase 70 anos, saiu do balcão com passos lentos e se aproximou de Elias. Seu rosto enrugado carregava firmeza e ternura. "Meu filho", disse ela, pousando a mão sobre o ombro dele, "você não merece ouvir aquelas palavras nunca, de ninguém. Aqui, você sempre foi tratado com respeito, e sempre será." Elias assentiu, mas os olhos marejaram, mesmo que discretamente. Helena voltou à cozinha por alguns instantes. Lia continuou observando Elias, inquieta. Depois da coragem que mostrara, agora parecia pequena novamente, como se estivesse tentando entender a complexidade do mundo adulto. Um mundo onde gente má podia dizer coisas terríveis sem pensar nas consequências. Sem perceber, a menina se levantou novamente e caminhou até Elias. Puxou uma cadeira e sentou ao lado dele silenciosa, apenas oferecendo companhia. Ele olhou para ela com um sorriso frágil. "Você é muito corajosa, Lia." A menina deu de ombros. "Eu só disse a verdade." "Nem sempre as pessoas fazem isso", disse Elias, desviando o olhar. "Principalmente quando a verdade dói." Lia apoiou os braços na mesa e observou o movimento do restaurante por alguns segundos. "Elias", ela começou, "você ficou triste por causa do que aquela mulher disse?" Ele suspirou. Era uma pergunta difícil, mas sincera. "Fiquei", admitiu sem rodeios. "Não deveria, porque não é a primeira vez, e provavelmente não será a última. Mas machuca. Machuca porque, mesmo quando tento viver discretamente, sempre tem alguém que me lembra daquilo que perdi." Lia franziu o senho, sentindo um aperto no peito. "O que você perdeu?" Elias demorou um pouco para responder. "Independência. Liberdade. A sensação de que posso ir e vir sem ser observado, julgado ou diminuído." Ele respirou fundo. "A cadeira em si não é o problema. É o que ela faz as pessoas acharem que eu sou." Lia não sabia exatamente o que dizer. Era jovem demais para compreender completamente, mas madura o suficiente para sentir a profundidade da dor dele. "Mas eu não acho nada disso de você", disse com sinceridade absoluta. "A cadeira não muda quem você é." Elias sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Obrigado. Eu precisava ouvir isso." Helena voltou da cozinha com a bandeja do pedido dele. Colocou o prato diante dele com delicadeza. "Aqui está", disse ela, "do jeito que gosta." "Muito obrigado, Helena", murmurou ele, tentando recuperar o tom habitual. Mas antes que ele pudesse pegar o garfo, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante se abriu novamente. Helena, que ainda segurava a bandeja vazia, virou-se rapidamente, temendo que fosse Valesca retornando para continuar o ataque. Felizmente, não era ela, mas isso não significava alívio. 3 mulheres entraram, e a do meio era amiga íntima de Valesca, reconhecida por seu comportamento tão tóxico quanto o da outra. Carregava a mesma postura de alguém que se achava superior a todos. Quando viu Elias, abriu um sorriso maldoso. "Então é verdade", disse alto. "A Valesca nos mandou mensagem. Disse que encontrou um caso especial aqui." O salão voltou ao silêncio. Ela disse que tinha um homem se arrastando numa cadeira de rodas e atrapalhando o ambiente. Continuou a mulher, rindo como se aquilo fosse engraçado. Elias fechou os olhos, como se tomasse um soco.
Lia levantou-se instintivamente, mas Helena a segurou, desta vez com firmeza. Não por medo, mas porque algo dentro de Helena mudara. Ela não permitiria que aquilo continuasse. Helena deu um passo à frente. "Saiam", disse ríspida. "Vocês não vão entrar aqui para repetir a crueldade da sua amiga." A mulher arqueou a sobrancelha. "Para uma garçonete, você fala alto demais. Para uma adulta, você envergonha pouco", rebateu Helena, firme. Os clientes começaram a apoiar verbalmente. "Isso mesmo. Falta de respeito. Aqui ninguém tolera humilhação." O grupo de mulheres se encolheu diante da reação coletiva. A líder delas bufou, ergueu o queixo e saiu batendo a porta. Helena voltou a Elias, tocando de leve em seu ombro. "Agora sim, acabou", disse ela em tom suave. "Agora você pode comer em paz." Elias estava emocionado demais para responder. A solidariedade de todos o atingiu profundamente. Lia voltou à mesa, mas com um olhar novo. O olhar de alguém que entende que, às vezes, o mundo pode ser cruel, mas também pode ser justo. E assim, naquele minuto silencioso, o restaurante inteiro percebeu. Algo maior do que uma simples discussão havia acontecido ali. A honra de um homem humilhado havia sido defendida. E sem saber, aquela cena abriria portas que mudariam a vida de todos. O clima no restaurante havia mudado novamente. Não era mais o silêncio pesado da humilhação, nem a tensão nervosa dos confrontos anteriores. Agora, havia uma espécie de expectativa no ar, como se todos estivessem esperando o próximo movimento. A defesa espontânea de Lia e a união dos clientes contra as amigas de Valesca transformaram aquele pequeno restaurante em um palco de solidariedade, mas também de algo muito mais profundo. A verdade estava prestes a ser dita. Elias continuava sentado diante de seu prato, que agora esfriava lentamente. Ele não tocava na comida. O olhar perdido na janela denunciava que sua mente transitava por memórias antigas. Algumas dolorosas, outras cheias de um passado que ele raramente mencionava. Mesmo sem dizer nada, era evidente que o episódio havia mexido com feridas que ele mantinha bem escondidas. Lia observava o amigo de longe, inquieta. O coração da menina, sempre sensível, sabia quando alguém estava sofrendo em silêncio. E Elias estava. Não precisava de palavras para demonstrar isso. Bastava o jeito como ele abaixava a cabeça, como respirava fundo, como tentava sorrir, mesmo quando o sorriso não encontrava força suficiente para nascer. Helena se aproximou dele novamente. "Elias, você tem certeza de que não quer ir para casa?" perguntou com carinho. "Posso chamar um táxi adaptado, não é problema." Ele sorriu, mas o sorriso era frágil. "Não se preocupem comigo. Preciso só de alguns minutos." Helena assentiu, respeitando o espaço dele. Mas Lia não conseguia aceitar aquilo. Para ela, silêncio não era cura. Silêncio era um buraco onde a tristeza se escondia e crescia. A menina levantou-se e caminhou até ele, com passos firmes, como alguém que tomara uma decisão importante. "Elias", chamou ela, sentando-se ao lado dele novamente. Ele desviou o olhar para ela, gentil como sempre. "Oi, pequenina." "Você não está bem", afirmou Lia, sem rodeios. "Eu posso ver." Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. "Não é nada, só algumas lembranças. Às vezes, esse tipo de situação desperta coisas que a gente tenta esquecer. Mas não deveria ser assim", insistiu a menina. "Ninguém deveria fazer você se sentir menor." Helena, atrás do balcão, observava a filha com um misto de orgulho e preocupação. Lia tinha uma força que não parecia caber em seus 12 anos. Era uma característica herdada, não da genética, mas da vida. Uma infância difícil, uma mãe batalhadora, responsabilidades que a maioria das crianças não carregava. E naquele momento, foi essa força que abriu espaço para algo inesperado. Antes que Elias pudesse responder, a porta do restaurante se abriu novamente. Helena gelou por um segundo,
temendo que Valesca tivesse decidido voltar. Mas não era ela. Era um casal. 2 clientes que haviam presenciado toda a confusão. A mulher aproximou-se de Elias com um olhar suave, porém firme. Moço, desculpe incomodar, mas... Ela respirou fundo. Não permita que o que aquela mulher disse entre na sua cabeça. A gente viu quem realmente fez vergonha aqui, e não foi você. O marido assentiu. O senhor manteve uma educação que pouca gente tem hoje em dia. Quem devia se envergonhar era ela. Elias agradeceu com um sorriso tímido. Mas o acúmulo de emoções dentro dele parecia crescer, como se as palavras gentis só reforçassem o quanto a dor anterior havia sido grande. E foi então que Lia tomou uma decisão. A menina levantou-se, caminhou até o centro do restaurante e, diante de todos, chamou a atenção. Gente, posso falar 1 minuto? Todos os clientes se viraram para ela. Helena tocou a testa e suspirou. Ai, meu Deus, murmurou baixinho. Mas Lia estava determinada. Ela respirou fundo, encarou todos e começou. O que aquela mulher fez aqui? Não foi só maldade, foi ignorância. Ela trata o Elias como se ele fosse menos. Mas ele não é. Ele é a melhor pessoa que já entrou nesse restaurante. Alguns clientes sorriram. Outros acenaram em concordância. Lia continuou. Ele sempre diz, por favor, sempre diz obrigado. Nunca faz bagunça, nunca reclama da comida, nunca trata minha mãe mal. Ele é gentil, ele é educado, ele é especial. Ela fez uma pausa, com os olhos marejando. E ninguém deveria tratar ele como se fosse menor só porque ele usa uma cadeira de rodas. Helena levou a mão ao peito. Elias, emocionado, desviou o olhar. Mas era tarde. Uma lágrima escapou, silenciosa. A senhora que veio aqui hoje e falou tudo aquilo, continuou Lia, não sabe quem ele é, não sabe da vida dele, não sabe do coração dele. E mesmo assim, achou que podia humilhar. A menina respirou fundo de novo, tentando segurar o choro. Eu só quero dizer que... Eu admiro você, Elias. Você é corajoso todos os dias. E se as pessoas falam coisas ruins, é só porque elas não conseguem ver quem você realmente é. A comoção tomou conta do restaurante. Pessoas aplaudiram baixinho. Uma senhora enxugou as lágrimas. Até Ana, a cozinheira durona, fungou atrás da cortina. Elias não conseguiu mais se conter. Ele ergueu o olhar para a menina e seus olhos brilhavam. Lia, começou com a voz embargada. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Significa que você não está sozinho, respondeu ela imediatamente. Você não precisa aguentar tudo calado. Não mais. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi um silêncio que abraçava, que acolhia. Elias respirou profundamente e então fez algo que nunca tinha feito ali. Ele começou a falar. Eu não costumo contar minha história, disse ele olhando para as mãos. Não por vergonha, mas porque dói lembrar. Os clientes ficaram em completo silêncio. Helena aproximou-se devagar, ficando atrás da filha. Há 3 anos, continuou Elias, eu sofri um acidente. Eu era empresário, vivia viajando, sempre muito ocupado. Achava que tinha controle de tudo. Mas bastou um instante, um carro que não me viu, um impacto, e minha vida mudou para sempre. Lia segurou a mão dele. Elias sorriu para ela, agradecendo o apoio. Eu perdi movimentos, perdi amigos, perdi oportunidades, mas o que mais me doeu foi perder a forma como as pessoas me enxergavam. Antes eu era o Elias bem-sucedido. Depois virei o Elias da cadeira. Muitas portas se fecharam, muitas pessoas se afastaram e eu passei muito tempo tentando me reconstruir. O ambiente estava completamente emocional. Elias respirou fundo.
Encontrar este restaurante me ajudou de maneiras que vocês nem imaginam. Aqui ninguém me tratava como coitado. Ninguém me olhava com pena. Eu era só um cliente, um homem tentando viver sua vida. Ele sorriu. E Lia sempre me tratou como se a cadeira sequer existisse. A menina sorriu tímida. Porque ela não importa, disse ela. O que importa é você. O coração de Elias parecia aliviar-se pouco a pouco, como se aquelas palavras fossem tirando pesos invisíveis de suas costas. E hoje, continuou ele, eu percebi algo importante. Eu não preciso lutar sozinho. Eu posso aceitar ajuda. Eu posso aceitar carinho. Eu posso aceitar que existem pessoas boas. Helena, emocionada, colocou a mão no ombro de Elias. Sempre existirão, disse ela suavemente. E você merece todas elas. A revelação, a união das pessoas, o apoio sincero. Tudo isso se misturou em um momento que mudou a atmosfera do lugar. Foi como se aquela tarde, antes tão dolorosa, tivesse se transformado em algo maior. Um símbolo de força, dignidade e humanidade. Elias respirou fundo, enxugou discretamente o rosto e, pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. Um sorriso leve, um sorriso livre, um sorriso que dizia: eu não estou sozinho. E naquele instante, ali diante de todos, uma nova fase começou na vida dele e na vida de todos que testemunharam aquela revelação. O silêncio que se instalou no restaurante após a expulsão de Valesca tinha uma espessura própria, quase palpável. Era como se todos ali precisassem de alguns segundos para recuperar o fôlego, para compreender a dimensão do que tinham testemunhado. Helena ainda estava de mãos trêmulas. Lia continuava ao lado de Elias como uma pequena sentinela. E os clientes, antes distraídos com seus próprios problemas, agora olhavam para o cadeirante como se o estivessem enxergando pela primeira vez. Não como o homem quieto da mesa do fundo, mas como alguém que carregava algo muito maior do que deixava transparecer. Elias inspirou fundo. O rosto dele continuava sereno, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma melancolia que até então ele havia escondido com maestria. Lia percebeu isso imediatamente. A menina inclinou levemente a cabeça, como se estivesse pronta para defendê-lo de qualquer outra agressão que surgisse do nada. Helena, por sua vez, deu um passo à frente. Elias, ela começou suavemente. Você está bem? Se quiser, podemos levá-lo para a cozinha. É mais tranquilo lá. Ele sorriu, mas com aquela tristeza discreta que acompanha pessoas que já sofreram muito. Eu estou bem, Helena. Estou acostumado com situações assim, infelizmente, respondeu ele. Aquilo fez Lia franzir o senho. Mas não devia estar. Ela disse quase indignada, cruzando os braços. Ninguém devia ser tratado daquele jeito. Elias baixou os olhos por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ele ergueu o rosto novamente e encarou Helena, depois a menina, e por fim, todos ao redor. Algo nele decidiu que aquele era o momento de finalmente falar. Talvez pela primeira vez em anos. Acho que está na hora de vocês saberem algumas coisas, começou ele com a voz baixa, porém firme. Não porque eu preciso justificar quem sou, mas porque vocês me trataram com respeito, coisa que muita gente esqueceu como se faz. Os clientes se aproximaram lentamente, formando um semicírculo espontâneo e silencioso. Helena puxou uma cadeira e sentou perto dele, enquanto Lia permaneceu ao seu lado, segurando um dos braços da cadeira de rodas, como se aquilo pudesse protegê-lo. Elias passou uma das mãos pelo aro metálico da cadeira. O som sutil do toque ecoou pelo restaurante. Eu não nasci assim, ele disse calmamente. Faz alguns anos que estou na cadeira. Antes disso, eu vivia uma vida completamente diferente. A atenção de todos era absoluta.
Eu tinha 28 anos, continuou ele. Era dono de uma empresa que meu pai começou do zero. Eu trabalhava dia e noite, achava que tinha o controle do mundo nas mãos. Amigos por todos os lados, festas, viagens, a vida perfeita, ou o que eu acreditava ser perfeita. Ele deu um pequeno riso curto, quase irônico, que mais parecia um soluço contido. Mas tudo mudou em uma única noite. Um jantar de negócios, uma comemoração pela abertura de uma nova filial. Eu tinha bebido um pouco, mas não o suficiente para comprometer a direção. Pelo menos foi o que eu pensei. E então, no caminho para casa, um caminhão avançou o sinal. Bateu na minha lateral. Depois disso, tudo o que lembro é o som dos vidros estilhaçando e uma dor que parecia rasgar minha coluna ao meio. Lia levou a mão à boca, horrorizada. Elias continuou. Passei semanas no hospital, meses em reabilitação. Quando os médicos me disseram que eu não voltaria a andar, minha vida desmoronou. Meus amigos desapareceram. Minhas relações que eu achava sólidas acabaram. Negócios ruíram. Pessoas que diziam me respeitar pararam até de retornar ligações. E então percebi que não era eu quem tinha importância, e sim a imagem do homem perfeito que eu exibia para o mundo. O restaurante estava tão silencioso que era possível ouvir o tic-tac de um relógio na parede. Eu me tranquei em casa por mais de um ano, disse ele. Rejeitei ajuda, rejeitei visitas. Achava que ninguém queria estar comigo de verdade. Mas com o tempo, percebi que precisava viver de novo. Foi aí que encontrei lugares como este. Pequenos, discretos, onde eu podia ser só eu. Ele olhou para Helena. Você nunca me tratou como o homem da cadeira de rodas. Sempre me viu como um cliente que vinha jantar. Sempre com respeito, com gentileza. Essa é uma coisa mais rara do que deveria ser. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, disse ela, com a voz embargada. Elias sorriu novamente, dessa vez com genuíno calor. E você faz isso muito bem. Então ele se virou para Lia. Mas você, pequena, ele respirou fundo. Você fez algo hoje que nem muitos adultos conseguem fazer. Defender alguém que estava sendo humilhado. E fez isso mesmo sem me conhecer totalmente. Lia abaixou o olhar, meio tímida, meio orgulhosa. Eu só não podia ficar parada, disse ela. E não ficou. Elias estendeu a mão e Lia a segurou. Você me devolveu algo que eu achei que tivesse perdido, dignidade e coragem. O restaurante inteiro suspirou em uníssono, um som coletivo, quase emocional. A verdade, ele continuou, é que eu carrego esse passado todos os dias. E quando pessoas como Valesca surgem, não dói por causa delas, dói porque me lembra como muitos me enxergam agora. Como se eu fosse menos, como se eu tivesse perdido valor. Ele inclinou levemente a cabeça. Mas hoje, vocês me lembraram que ainda existem pessoas boas, pessoas que olham além da aparência, pessoas que enxergam o coração primeiro. Obrigado por isso. Helena secou discretamente os olhos com o avental. Alguns clientes aplaudiram baixinho, com respeito, sem querer quebrar o clima. Lia aproximou-se ainda mais. Elias, ela disse com firmeza infantil, para mim você nunca pareceu menos. Na verdade, você sempre pareceu uma das pessoas mais legais daqui. Eu gosto quando você vem. Ele riu e dessa vez seu sorriso era leve, real, luminoso. Eu gosto de vir aqui também. O momento parecia sagrado, como se um peso invisível tivesse finalmente sido tirado de suas costas. Elias havia revelado sua história, algo que talvez nunca tivesse feito em voz alta para estranhos, e foi acolhido, não julgado. Helena respirou profundamente. Elias, ela disse, obrigada por confiar em nós. De verdade, ele assentiu. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lugar onde possa existir. E aqui, ele olhou ao redor.
Aqui eu existo. A sensação de pertencimento pairou no ar como uma brisa quente e inesperada. O passado dele agora era conhecido. E, paradoxalmente, ao expô-lo, Elias parecia mais livre. E aquela liberdade silenciosa era apenas o começo de algo que mudaria a vida de todos ali. O restaurante havia retomado um leve burburinho, mas ainda havia uma espécie de reverência silenciosa ao redor de Elias. O relato dele havia tocado todos de um jeito tão profundo que ninguém conseguia simplesmente voltar às suas refeições como se nada tivesse acontecido. Helena tentava reorganizar os pratos no balcão, mas suas mãos ainda tremiam, não de medo, e sim de emoção. Lia permanecia ao lado de Elias, como se quisesse garantir que nada nem ninguém pudesse feri-lo novamente. Mas o destino, sempre irônico, parecia querer testar a força recém-descoberta daquela pequena comunidade. A porta do restaurante se abriu com um estrondo, batendo contra a parede com força exagerada. Algumas pessoas se sobressaltaram. Helena virou-se de imediato e seu rosto escureceu ao reconhecer quem estava entrando. Valesca, ela retornara. Mas não era a mesma mulher confiante, soberba e arrogante que havia humilhado Elias alguns minutos antes. Seu rosto estava vermelho, o cabelo desgrenhado, o batom parcialmente borrado. Ela parecia menos uma socialite e mais uma tempestade ambulante prestes a explodir. "Isso é um absurdo!" ela gritou, entrando como se fosse dona do lugar. "Absurdo! Quem vocês pensam que são?" Helena suspirou profundamente. "Precisaria enfrentar isso de novo. Senhora Valesca, por favor, não faça mais confusão. Estou pedindo de forma respeitosa." "Respeitosa?" ela rebateu, aproximando-se com passos rápidos e movidos pela fúria. "Você me expulsou! Me expulsou como se eu fosse uma marginal. Eu vou acabar com esse restaurante, vou denunciar esse lugar, vocês vão me pagar." Os clientes murmuraram indignados. Alguns sacaram os celulares já gravando novamente. A vergonha pública dela estava prestes a se multiplicar. Mas Valesca não parecia consciente disso. Seus olhos estavam fixos em Elias, como se fosse ele o motivo de tudo. "E você?" Ela avançou na direção dele. "Você fingiu ser um coitado, não foi? Aposto que fez isso só para chamar atenção." Cadeirante mimado. Lia deu um passo à frente tão rápido que até Helena se assustou. "Para!" a menina gritou. A voz infantil carregada de uma fúria tão pura que fez Valesca parar por um segundo. "Você não vai falar assim com ele. Não vai." O restaurante inteiro se moveu, como se formassem uma barreira humana entre Valesca e Elias. Um homem se levantou da mesa do canto, visivelmente irritado. "Moça, já deu. Você passou dos limites." "Eu gravei tudo", disse uma mulher levantando o celular. "Inclusive agora. Continue, por favor." Valesca arregalou os olhos, surpresa ao perceber que não tinha mais aliados ali, só pessoas prontas para expor sua crueldade. "Isso é absurdo!" ela repetiu, mas sua voz começava a vacilar. Ele está inventando história." Helena cruzou os braços firme como nunca. "Ninguém aqui precisa inventar nada. Todos viram como a senhora tratou o Elias." Valesca olhou ao redor, procurando alguém que apoiasse aquela versão distorcida da realidade, mas não encontrou nada além de olhares duros, reprovação e celulares gravando. E então, como quem afunda passo a passo em um atoleiro, ela tentou outra estratégia. Eu só falei aquilo porque não sabia que ele tinha um problema, ok?" ela disse, com falsa inocência. "Se eu soubesse, Lia a interrompeu, firme como uma pequena juíza. "Ele não tem um problema. Você que tem." E o silêncio que se seguiu foi devastador. Até Elias arregalou os olhos, não esperando aquela resposta. Valesca ficou sem palavras, e pela primeira vez sua arrogância se quebrou. Parecia uma máscara rachada, tentando se recompor, mas era impossível.
Eu não tenho problema nenhum, murmurou ela. Tem sim, respondeu Lia. Você acha que pode tratar as pessoas como se fosse melhor do que elas. Isso é um problema grande. Os clientes murmuraram em aprovação. Aquela menina, com seus 12 anos, havia dito em poucas palavras o que todos gostariam de dizer desde o início. Valesca levou as mãos ao rosto, respirando de forma irregular, como se estivesse prestes a chorar ou a explodir outra vez. Era difícil saber. Ela parecia confusa, desorientada, como se finalmente tivesse percebido que perdera o controle da situação. Elias, percebendo isso, surpreendeu a todos ao falar. Valesca, ele disse calmamente, você não precisa fazer isso. Eu não guardo rancor. Só queria que tivesse um pouco mais de respeito. E aquela frase, tão simples e tão gentil, foi um golpe mais forte do que qualquer ataque. Valesca piscou várias vezes, como se aquelas palavras tivessem perfurado seu escudo de arrogância. Ela abriu a boca algumas vezes, tentando falar, mas nada saía. Foi então que um jornalista local, sentado no fundo, alguém que frequentava o restaurante discretamente, levantou o celular e registrou o momento. A internet adoraria aquilo. A mulher arrogante humilhando um cadeirante milionário, sendo confrontada por uma garotinha e colocada em seu lugar pelo homem que ela desprezou. Valesca percebeu. E o pânico tomou conta de seu rosto. Vocês não podem postar isso, ela exclamou, entrando novamente em desespero. Não podem! Eu tenho uma reputação! Então deveria ter pensado nisso antes de agir assim, disse Helena pela primeira vez com dureza. Valesca cambaleou para trás, ofegante, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. E estava. Ela se virou e saiu praticamente correndo do restaurante, empurrando a porta com tanta força que desta vez ela bateu de volta, quase fechando no próprio rosto. Quando a porta finalmente se fechou, um silêncio profundo tomou o ambiente. Então, aplausos. Aplausos espontâneos, fortes, sinceros, não pela saída dela, mas pela coragem de todos que se levantaram. Pela justiça que por um momento prevaleceu. Elias sorriu, emocionado. Mas havia algo diferente em seu sorriso agora. Era mais leve, mais livre, como se um peso de anos tivesse sido arrancado de seus ombros. Lia segurou sua mão de novo. Ela não vai voltar, disse a menina, confiante. Elias riu baixo. Acho que não mesmo. Helena enxugou os olhos mais uma vez. Tudo isso só aconteceu porque você teve coragem, Lia. A menina deu de ombros, mas estava sorrindo. Eu só fiz o que era certo. E naquela noite, todos no restaurante perceberam o mesmo. A arrogância havia caído, a dignidade havia vencido. E uma menina tinha sido a heroína que ninguém esperava. O dia avançava lentamente. O sol, que entrava pelas janelas do restaurante, espalhava raios dourados sobre mesas e cadeiras, iluminando rostos ainda marcados pelos acontecimentos intensos da tarde. A presença de Valesca e suas amigas, embora tenha sido o catalisador da confusão, agora parecia apenas uma sombra distante. O que restava era algo mais profundo, a conexão que se formara entre Elias, Lia e Helena e a sensação de que aquela tarde mudaria a vida de todos para sempre. Elias continuava sentado à sua mesa habitual, o prato à sua frente agora esquecido, enquanto Lia brincava discretamente com um guardanapo dobrado em sua mão. Mas havia um brilho diferente nos olhos do homem. Um brilho de quem havia sido visto de verdade, de quem finalmente sentiu que não precisava mais se esconder. Ele olhou para a menina e um sorriso genuíno se espalhou pelo seu rosto. Sabe, Lia, começou ele em um tom suave, quase sussurrado, eu nunca pensei que uma criança pudesse me ensinar algo tão importante. Eu não ensinei nada, respondeu Lia sorrindo de lado. Eu só falei o que sentia. Mas, se te fez bem, fico feliz. Helena, que passava por ali recolhendo pratos,
Observava a cena com o coração apertado de emoção. Ela sabia que aqueles pequenos gestos, aparentemente simples, poderiam ter um impacto profundo. Elias havia passado anos isolado, carregando frustração, dor e a sensação de que o mundo via apenas a cadeira que ocupava. E agora ele estava descobrindo que a bondade ainda existia, que havia pessoas que o enxergavam de verdade. Sabe, continuou Elias olhando para o nada, pensativo, sempre achei que precisar de ajuda era sinônimo de fraqueza, que ser visto como diferente seria um fardo para todos ao meu redor. Mas você me mostrou o contrário. Ele virou os olhos para Lia. Você me mostrou que coragem e bondade podem ser encontradas nos lugares mais inesperados. A menina corou, surpresa com o peso das palavras. Ela não imaginava que seu ato de defesa, tão natural para ela, poderia ter tanta influência. Eu só fiz o que qualquer um faria, disse ela, tentando parecer modesta. Nem todos, disse Elias, sorrindo de maneira calorosa. Muitos teriam se afastado ou ficado calados, mas você se posicionou. Isso significa mais do que você imagina. Por alguns instantes, eles ficaram em silêncio, compartilhando aquele espaço sem a necessidade de palavras adicionais. Era uma intimidade inesperada, uma confiança silenciosa que se formava entre os dois. Helena observava, com os olhos marejados, reconhecendo que algo único estava acontecendo ali. O movimento do restaurante continuava ao redor, mas para Elias e Lia, parecia que o mundo tinha se reduzido àquela mesa. Cada detalhe, desde o som das cadeiras arrastando levemente no chão até o aroma da comida recém-preparada, parecia ser absorvido com uma nova intensidade, como se cada pequena coisa agora tivesse significado. Elias respirou fundo e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Sabe, eu nunca tive a chance de falar assim sobre mim, com ninguém. Nunca me senti seguro o suficiente. Mas hoje é diferente. Hoje, eu me sinto vivo de uma forma que não sentia há anos. Lia olhou para ele e, mesmo com seus 12 anos, conseguiu compreender a profundidade daquilo. Ela não disse nada, apenas segurou sua mão com firmeza, transmitindo mais compreensão do que qualquer palavra poderia expressar. Foi quando Helena se aproximou, trazendo uma bandeja com café e sobremesas. Vocês dois vão estragar tudo com essa conversa séria, brincou, tentando quebrar a tensão emocional. Mas acho que não há nada errado nisso. É bom ver alguém reconhecendo o que realmente importa. Elias riu baixo, sentindo o riso escapar de dentro, leve, como um sopro de liberdade. Obrigado por tudo, Helena, disse ele, a voz carregada de sinceridade. Por ser gentil, por me enxergar, por criar um lugar onde pessoas como eu podem existir sem medo. Eu só faço o que acho certo, respondeu Helena sorrindo, mas confesso, você merece cada palavra de reconhecimento. Por alguns minutos, a conversa caiu em um silêncio confortável. O tipo de silêncio que acontece quando não há nada a esconder, quando cada presença ali é sentida e aceita. Elias olhou ao redor, percebendo como aquele lugar e aquelas pessoas representavam algo que ele nunca teve antes: pertencimento. E então, Lia falou novamente, com aquela coragem que já havia mostrado anteriormente. Elias, eu tenho uma ideia. Ela inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de entusiasmo infantil. Que tal se a gente ajudasse mais pessoas assim? Que tal se a gente fizesse pequenas coisas para que ninguém se sentisse sozinho ou humilhado como você foi? Elias sorriu, surpreso e emocionado. Isso seria incrível. Ele respirou fundo, segurando a mão dela por mais um instante. Eu nunca pensei que pudesse sentir tanta esperança novamente. E naquela tarde, entre risos tímidos, olhares emocionados e o aroma do café fresco,
um vínculo se formou, um vínculo que parecia inquebrável. Entre uma menina corajosa, uma garçonete dedicada e um homem que havia enfrentado a vida inteira com dignidade, nascia algo maior do que eles mesmos, uma família improvável, feita de respeito, empatia e coragem. O restaurante não era mais apenas um lugar para refeições. Tornara-se um refúgio, um espaço de aprendizado, crescimento e conexão humana. E Elias, que antes se sentia isolado no mundo, finalmente percebeu que nunca mais estaria sozinho. Aquela tarde não era apenas sobre vencer a arrogância ou defender a dignidade. Era sobre construir pontes onde ninguém acreditava que poderiam existir. E para Elias, Lia e Helena, aquela seria apenas a primeira de muitas vitórias silenciosas, mas significativas, que mudariam não apenas a vida deles, mas de todos ao redor. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o restaurante que agora parecia um refúgio seguro. As cadeiras arrumadas, o cheiro da comida no ar e o murmúrio baixo dos clientes criavam uma atmosfera de paz, contraste absoluto com o caos de alguns dias atrás. Mas aquele ambiente calmo não apagava a intensidade do que havia acontecido. Muito pelo contrário, cada gesto, cada palavra e cada ação de coragem tinham deixado marcas profundas, não só no coração de Elias, mas também no de todos que testemunharam sua história. Elias estava sentado à sua mesa favorita, o olhar distante, mas agora carregado de algo diferente. Era um brilho de confiança, de alguém que finalmente reconhecia seu próprio valor. A cadeira de rodas, antes símbolo de limitações, agora parecia apenas uma extensão de sua presença, nada além disso. Ele observava o movimento do restaurante, absorvendo o calor humano que surgia de todas as direções. Clientes, funcionários, Helena, Lia. Pessoas que não o viam como incapaz, mas como alguém digno de respeito e amizade. Lia, como sempre, não desgrudava dele. Mas dessa vez, havia mais leveza em seus passos, mais brilho em seu sorriso. Ela parecia ter descoberto que coragem e empatia são armas poderosas, capazes de transformar vidas em questão de minutos. Helena, por sua vez, circulava entre mesas e cozinha, ajudando clientes, mas sempre com um olho atento à filha e a Elias. Ela sabia que algo grandioso estava acontecendo ali. Não apenas a defesa de um homem injustiçado, mas o fortalecimento de vínculos e a reconstrução de autoestima. Foi então que a porta do restaurante se abriu novamente. Todos olharam, tensos, temendo que fosse Valesca em mais uma tentativa de criar problemas. Mas não era ela. Era um homem elegante, trajando terno escuro, óculos discretos, mas com um olhar firme e determinado. Ele se aproximou da mesa de Elias, segurando uma pasta embaixo do braço. "Boa tarde, Sr. Elias", disse ele com a voz firme. "Me chamo Ricardo. Sou advogado e representante de algumas empresas interessadas em seu portfólio antes do acidente. Fui enviado para discutir possibilidades de reestruturação e investimentos." Elias ficou surpreso. Durante anos, ele havia se sentido invisível no mundo dos negócios. Agora, diante dele, estava a oportunidade de reconstruir sua carreira e reputação. Mas algo mais importante ainda pairava no ar. Não era apenas sobre dinheiro ou negócios, era sobre justiça, reconhecimento e um novo começo. "Ricardo", Elias respirou fundo, "eu não sei nem por onde começar." "Comece acreditando em você", respondeu o advogado com um leve sorriso. "O mundo ainda tem muitas portas que podem ser abertas, e não porque você está limitado, mas porque você tem talento, visão e experiência que poucos possuem." Lia observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela percebeu que a coragem de se posicionar, a defesa de alguém que ninguém mais defendia,
não apenas mudara a percepção de todos ao redor, mas também abriria portas que pareciam impossíveis. A menina sorriu discretamente, orgulhosa, mas sem demonstrar exagero. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma transformação muito maior. Enquanto isso, Helena aproximou-se, enxugando discretamente uma lágrima. Elias, disse ela suavemente, você está prestes a começar um novo capítulo da sua vida, mas saiba disso. Ninguém aqui esqueceu o que você passou, e todos nós estaremos ao seu lado. Elias respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo que podia confiar no futuro. Obrigado, Helena. E obrigado, Lia, disse ele olhando para a menina. Vocês me lembraram que mesmo quando o mundo parece cruel, ainda existe bondade, e que a coragem pode vir de onde menos se espera. E então algo inesperado aconteceu. Helena chamou Lia para se aproximar da porta da cozinha. Filha, você acha que devemos... Começou ela hesitante. Sim, mãe, respondeu Lia determinada. É hora de mostrar o quanto somos fortes juntos. Elas saíram da cozinha e se posicionaram ao lado de Elias, formando uma espécie de trincheira de proteção. Clientes, funcionários, todos perceberam a força daquela união. Um homem que havia sido humilhado, uma mãe protetora e uma menina corajosa. Nesse instante, a porta se abriu mais uma vez, desta vez trazendo um grupo de jornalistas locais que haviam sido alertados sobre a história do restaurante, sobre o ato de coragem de Lia e sobre a forma como Elias fora defendido publicamente. Câmeras, flashes e microfones começaram a registrar o que seria notícia nos próximos dias. Senhor Elias, um repórter começou. Você está disposto a contar sua história para o público? Elias olhou para Lia e Helena. Respirou fundo. Sim, respondeu ele com a voz firme e serena, mas não apenas a minha história. Quero que todos saibam que o que aconteceu aqui foi possível graças à coragem de uma criança e à bondade de uma mulher que me tratou como gente, não como um problema. Os repórteres anotaram, filmaram e registraram cada palavra. O impacto seria imenso. A história de Elias se tornaria não apenas conhecida, mas também uma inspiração. Uma lição de dignidade, coragem e humanidade. Enquanto a imprensa fazia seu trabalho, Helena olhou para Lia, sorrindo com orgulho. Você salvou não apenas a tarde dele, Lia, disse ela baixinho. Você salvou a esperança de todos que estavam aqui. A menina sorriu, mas foi Elias quem a abraçou de forma protetora e calorosa. Não sei o que teria feito sem você, Lia, disse ele com sinceridade absoluta. Você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre. A confiança nas pessoas. O brilho nos olhos da menina se misturou às lágrimas que surgiam nos de Elias e em Helena. E naquele instante, naquele restaurante que agora se tornara um santuário de humanidade, todos compreenderam. A arrogância havia sido vencida, a dor havia sido transformada, e uma nova vida, repleta de esperança e oportunidades, começava para Elias, para Lia e para Helena. Os clientes aplaudiram, alguns discretamente, outros abertamente. O restaurante se tornou um símbolo de união e coragem, e, acima de tudo, provou que gestos simples, um ato de bondade, a coragem de se posicionar, o respeito pela dignidade alheia, podiam transformar não apenas um dia, mas vidas inteiras. O passado sombrio de Elias já não era uma âncora, mas um lembrete do quanto ele havia crescido. E ao lado de Lia e Helena, ele finalmente percebeu que ninguém precisa enfrentar o mundo sozinho. O restaurante fechou suas portas naquela noite, mas a história que ali começou seguiria, reverberando nos corações de todos que presenciaram aquela luta silenciosa e vitoriosa pela dignidade humana.